Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, mais uma vez, eu tenho um imenso prazer de conversar com vocês através da Bíblia, através da Palavra de Deus, e que o Senhor Jesus venha fazer nós entender mais e mais a sua vontade. Leiam comigo a Palavra de Deus que está escrito em Apocalipse capítulo 1 e no versículo 3, com o tema As Bem-aventuranças. Leiam comigo a Palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado ou bem feliz são aqueles que lê a palavra de Deus, os que ouvem e as guardam, são os bem-aventurados. Portanto, meus prezados irmãos, e a todos quanto nos assistem, medite comigo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurado os que lê, os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então nós somos bem-aventurados quando nós lemos, quando nós ouvimos, mas bem-aventurado mesmo é quando nós guardamos a palavra de Deus. Tanto esta mensagem da parte de Deus é para todos, até mesmo para aqueles que não sabem ler. Porque os que ouvem e guardam a palavra de Deus agem melhor do que aqueles que leem e não guardam. Então, o convite de Deus, o ensinamento do Senhor é para que nós venhamos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus como ela é. Por que então? Para nós acreditar mais e mais na palavra de Deus. Segundo, para nós não sermos enganados. Terceiro, para que nós venhamos a obedecer a sua palavra, para não cair em tentação, como diz a Bíblia. Prezados irmãos, quem lê a palavra de Deus com temor, jamais ele cairá em tentação. As pessoas, principalmente com o nome de cristão, que estão caindo em tentação, é porque apenas estão lendo, mas não estão guardando a palavra de Deus. Porque os que guardam a palavra de Deus, de modo algum cairão em tentação. A Bíblia deixa bem claro que não é de agora, mas desde o Antigo Testamento, ao dia dos apóstolos, os homens, eles fracassaram muito, porque eles deixavam de obedecer a palavra de Deus. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 5, de um casal, por nome Ananias e Safira. Esses dois cristãos, eles sabiam que era pecado mentir, mas eles mentiram. E por causa da sua mentira, eles morreram. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A Bíblia diz que eles venderam uma propriedade por um valor e os dois combinaram. Chegando onde os apóstolos, eles eram para dizer que a propriedade tinha sido um outro valor, que não deveriam ter mentido, pois a propriedade era deles. Mas como naqueles dias o Evangelho estava triunfando, o Espírito Santo se manifestando ali no meio deles, era um prazer que a igreja tinha.
era em vender propriedades, vender bens e levar até os apóstolos para ajudar os pobres daquela época, que hoje deveria ser assim também. Alguém ajudar na obra de Deus, não para enricar líder de igreja, mas para ajudar os necessitados. Esta é a vontade de Deus. Porém, Ananias chega onde os apóstolos, e ali estava o apóstolo Pedro. Aí ele leva o dinheiro e entrega, e diz: a propriedade custou tanto. Pedro, cheio do Espírito Santo, e é por isso que o crente tem que estar cheio do Espírito Santo para não ser enganado também. Então Pedro disse: Ananias, por que mentiste? Tu não está mentindo ao homem, mas ao Espírito Santo. E eis aí os pés dos que vão te levar agora para a sepultura. E a Bíblia diz que Ananias caiu morto no mesmo instante. E os apóstolos levaram para sepultar. Depois, Safira vem atrás do marido. E não sabendo de nada, Pedro perguntou para ela: Safira, foi tanto a propriedade? E ela respondeu: foi tanto. Ele disse: pois eis aí os pés dos que levaram teu marido à sepultura, e eles te levarão também agora. E a mesma coisa aconteceu com Safira. Meus irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós examinamos a palavra de Deus, não é mais para nós andar mentindo. O cristão que conhece a palavra de Deus, que lê, que examina e guarda a palavra de Deus, ele não vive mais na prática da mentira. Eu não entendo porque alguém diz que conhece a palavra de Deus, ainda vive na prática da mentira, na prática da fornicação, na prática do adultério, na prática dos vícios, na prática do roubo e muitas outras coisas que não condiz com a palavra de Deus. Não dá para se entender, só Jesus vai entender essas pessoas. Porque a Bíblia diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 19. Não herdarão os que tais coisas praticam. E há tantas pessoas lendo a Bíblia, examinando. Porém, o texto que lemos, o versículo 3 do capítulo 1, diz que bem-aventurado os que lê, os que ouvem e guardam as palavras da profecia. Então são bem-aventurados. E aqueles que lê. Então chama a atenção dos meus irmãos, de a todos quanto assistem o nosso vídeo, para a leitura da Bíblia, para não sermos enganados, como tanta gente tem sido enganada. Muitos cristãos têm sido enganados porque têm preguiça de examinar as Escrituras. Tem preguiça de examinar a Bíblia. E ficam aceitando todos os amuletos. Como tem amuleto hoje dentro das igrejas. Como tem o amuleto da campanha da vassoura, do sal grosso, da roupa ungida, da água benta. São tantos amuletos que não são bíblicos, mas muitos crentes aceitam porque não lê a Bíblia. Meus prezados, quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu era enganado pela falsa religião. Eu adorava os ídolos mortos. Eu adorava os ídolos de gesso, de prata, de bronze, de prata, de barro, de pedra. Eu adorava. Quando eu não conhecia a Bíblia, quantas das vezes eu andei descalço com vela acesa, circulando a minha cidade natal.
quantas das vezes eu fiz isso por não conhecer as Escrituras? Pois a palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo e quem segue ele não anda em treva. Porém, pelo engano da religião, eu acendia vela, eu rezava terço, que não é bíblico, e muitas outras coisas. Mandava benzer oi de palha para me livrar de tempestade e outras coisas. Tudo isso são idolatrias, amuletos que Deus abomina. Isso tudo era por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas graças a Deus que um dia eu me deparei com o Evangelho. Alguém apregoou a palavra de Deus para mim e eu dei ouvido à palavra de Deus. Eu agradeço a Deus. Depois de crente, depois de cristão, tantos amuletos que eu já vi dentro de igrejas evangélicas. São tantos amuletos, como o amuleto do voto do livramento, do voto A ou B. O envelope, não se chama voto, chama o envelope do livramento. Quem pode dar o livramento para nós é Jesus. Mas se vê tanto isso no Evangelho, tantos amuletos. Tem um amuleto da fita no pescoço, da fita no braço, na perna. São amuletos. Tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E as pessoas têm feito isso porque não examinam as Escrituras. Não examinam a palavra de Deus. Eu louvo a Deus que eu não fui enganado mais depois que eu saí da Babilônia. Eu não fui mais enganado porque o Senhor abriu o meu entendimento, me deu prazer para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. O Espírito Santo até aqui tem me ajudado. E Ele quer te ajudar também, meu irmão. Se o irmão ainda crê nesses amuletos, as superstições, ainda tem pessoas com nome de crente que não passa por cima de cabresto de animal, não passa por debaixo do pau da porteira, não senta na porta, não senta no pilão, não senta no abano. Tudo isso são amuletos. Não bota a vassoura de palha para cima, porque tudo isso que traz atraso para dentro da própria casa, não vai a casa de dentro para fora, só da porta da rua para dentro. Tudo isso são amuletos. Pessoas que não vendem sal à noite. São muitos amuletos que nós vemos até hoje. E tudo isso porque as pessoas não querem examinar a palavra de Deus, não querem conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Então, bem-aventurado são os que lêem a palavra de Deus. Bem-aventurado. A Bíblia Sagrada, ela ficou, meus irmãos, é para nós não andar errado. A Bíblia Sagrada é o manual da nossa vida espiritual. Se nós nos basearmos pela Bíblia, nós não vamos errar nunca. E quando não são amuletos, os falsos profetas querem nos enganar. Que aquele pecadinho A, B, não faz, não leva ninguém para o inferno, não tem nada a ver, porque o pecadinho é pequeno, né? Então, tudo isso as pessoas fazem por falta de conhecimento. Não foi em vão que o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, o Senhor diz: o meu povo erra porque falta conhecimento. E o povo tem errado, porque falta conhecimento. Assim como muitas pessoas andam com um cordão cheio de nó no bolso, para ser livre, para se livrar das coisas ruins, assim tem crente que não tira uma fita do bolso, o envelope do bolso, buscando o livramento. Isto não é bíblico. Ninguém pode me provar nas Escrituras. Ninguém pode te provar também, meu irmão. Leia a Bíblia. E quando alguém vier com essas mentiras
Desafia ele pela Bíblia Sagrada, porque ele é um mentiroso. Não aceita a mentira desses falsos profetas, desses profanos, que só querem enganar, e que certamente não estão incentivando os irmãos a ler a Bíblia, as pessoas a ler a Bíblia Sagrada. Quem não incentiva o povo a ler a Bíblia, porque quer enganar o povo o tempo todo. Por isso que ele não incentiva as pessoas a examinar as Escrituras. Eu vou continuar incentivando as pessoas a ler a Bíblia. E quem quiser congregar comigo, vivendo a palavra de Deus. Quem quiser viver a mentira, tem muito lugar que estão vivendo a mentira. Dá para se arranjar nesses lugares. Comigo não. Porque eu prego a palavra de Deus, doa em quem doer. Mas é a palavra de Deus. E se alguém se aborrecer, zangar ou me odiar por causa da palavra de Deus, não é surpresa. Já está condenado o tal. Porque eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando da palavra de Deus. E o Senhor não me chamou para pregar mentira, para inventar. Mas Ele me chamou para pregar o Evangelho. E o Evangelho, diz Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, meus prezados, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, para você não ser enganado, como muitos estão sendo enganados. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Muito obrigado, até a próxima. Deus abençoe.